Olá, turma! Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje a gente vai conhecer os tipos de fração. As frações são classificadas de acordo com a quantidade que elas representam. Fração própria é o primeiro tipo que a gente vai conhecer. É aquela que representa uma quantidade menor que um inteiro, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, temos aí uma figura com 9 partes. Então, o todo da figura, que tem 9 partes, a gente chama de denominador, fica embaixo na fração. E a parte pintada, nós temos 6, que é a parte que foi tomada. Essa parte a gente chama de numerador, fica em cima. Quando a gente tem uma situação como essa, onde o numerador é menor que o denominador, o número de cima é menor que o número de baixo, aí a gente chama essa fração de fração própria, tá? Numerador menor que o denominador. Outros exemplos. 3/5. Temos 5 partes e só foram tomadas 3, ou seja, menos que o inteiro. Então, a gente chama isso de fração própria. 5/8, a mesma coisa. 8 partes, menos do que o inteiro foi tomado. Então, é uma fração própria. E 2/4, menos que o inteiro também foi tomado. Então, a gente chama todas essas frações de frações próprias. Fração imprópria é aquela que representa uma quantidade maior que um inteiro. Ou seja, o numerador agora ele vai ser maior que o denominador. Por exemplo, temos aí duas figuras e cada figura dessa está dividida em 8 partes. Na hora de colocar o denominador, a gente não precisa somar todas essas partes. A gente coloca só o valor de uma figura, porque as duas têm a mesma quantidade, foram divididas da mesma maneira. Então, eu não vou colocar 16 no denominador, vou colocar 8, porque cada uma delas só tem 8 partes. No entanto, foram tomadas 8 em uma figura, 8 partes foram tomadas, ou seja, um todo, mais uma aqui da segunda figura. Então, aí eu somo 8 mais 1, que vai dar 9. Quando acontece isso, ó, preste atenção aqui que o 9, ele é maior que 8. Quando o numerador é maior que o denominador, a gente tem uma fração imprópria, numerador maior que o denominador. Outros exemplos. 6/4. 4 representa o todo de quê? De cada uma dessas figuras, não é isso? Não vamos somar no denominador, é só uma, tem 4. Em cada uma tem 4, então a gente só vai colocar 4 aqui embaixo. Já no numerador a gente soma 4 mais 2, que é igual a 6. Então, 6/4 é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Outro exemplo. 5/3. Temos duas figuras divididas em 3 partes. Então, aqui a gente tem o número 3, representando as partes divididas totais. E o número 5, as partes que foram tomadas. 3 nessa figura e 2 nessa. Também é um exemplo de fração imprópria. Fração aparente é aquela que representa um ou mais inteiros, ou seja, o numerador ele é múltiplo do denominador. Por exemplo, temos aqui duas figuras, cada uma com 6 partes. Então, o nosso denominador vai ser o numeral 6. E aqui, ó, pintamos todas elas. Então, eu tenho duas figuras, cada uma com 6 partes. Somando aqui vai ter 12. Se a gente notar, o 12 ele é múltiplo de 6. 6 vezes 2 é 12. Então, 12 é um múltiplo de 6. Ou seja, 12/6 representa as duas figuras aqui acima. Temos 12 partes de 6. 6 mais 6, que é igual a 12. E aqui o nosso denominador, que representa a quantidade que cada uma dessas figuras tem. Vamos ver outros exemplos. Temos aqui duas figuras, cada uma dividida em 3 partes. Todas as 6 partes foram tomadas. Então, aqui a gente tem 6/3. É uma fração aparente. Por quê? Porque se eu multiplicar 3 por um determinado número, vai dar 6.
No caso aqui é o 2. Temos duas figuras de 3, que dá 6. 6 é múltiplo de 3. Temos um outro exemplo aqui. Na fração própria, o numerador tem que ser menor que o denominador. Na imprópria, o numerador tem que ser maior que o denominador. E na fração aparente, vai ser um múltiplo. 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho uma figura e eu tomei todas as partes dela. Isso também vai se chamar uma fração aparente. O que é que diz a fração aparente? É aquela que representa um ou mais inteiros. Se eu dividir 4 por 4, eu tenho 1 inteiro. Se eu dividir 6 por 3, eu tenho 2 inteiros, ó. Duas figuras que foram pintadas inteiras, foram tomadas inteiras. E um outro exemplo, pode ser só por 1 ou por 2? Não, pode ser por vários. Por exemplo, eu tenho aqui agora 3 figuras com 8 partes cada uma. Então, o denominador é 8, porque cada uma dessas figuras tem 8 partes. E o numerador é 24, porque somando todas essas partes, eu tenho 24. É uma fração aparente? Sim. Se eu dividir 24 por 8, eu tenho 3. Ó, 3 figuras, cada uma com 8 partes, que dá 24. Se eu multiplicar 8 por 3, eu tenho 24. 24 é múltiplo de 8. Então, a gente chama essa fração de fração aparente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo e até a próxima.